aqui essa noite. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui, que vieram para adorar a Deus nessa noite, nesse lugar. Glorifico a Deus pela vida do pastor Geraldo, que nos confiou o púlpito desta igreja santa para nós fazermos uso da palavra de Deus. Deus abençoe a vida do pastor Geraldo. Quero honrar os irmãos que nos acompanham, meu amigo Tiago Araújo, que está ali, domingo e início de esposa, meu amigo presbítero Rafael, que está ali, que é levita de Deus, e depois vai louvar a Deus aqui. Nós fizemos o convite para o servo de Deus estar juntamente conosco e ele nos honrou com a sua presença. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dos meus 2 filhos, que Deus possa abençoar a vida da serva de Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus, uma mulher que Deus tem nos abençoado, uma família abençoada que o Senhor nos abençoou. Louvo a Deus pela vida do pastor Emiliano, homem de Deus, que está ali, que Deus tem usado esse homem para semear no nosso ministério, que Deus possa recompensar a vida do pastor Emiliano, esse grande homem de Deus que está aqui juntamente conosco, que o Senhor possa retribuir tudo aquilo que Deus tem usado para nos abençoar em dobro. Esse homem, ele tem semeado no nosso ministério, tem acreditado na nossa chamada, na nossa vocação. Somos amigos e eu fico muito feliz de ter a presença do nosso pastor Emiliano juntamente conosco nesta noite. E vou falar, Deus, também pela vida de todos os obreiros que estão ladeando essa tribuna, que Deus possa abençoar. Vamos abrir a Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Glória a Deus. Profeta Samuel, capítulo 2, verso 18. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim a poderosa palavra do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Verso 18, a parte B diz assim: sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Diga assim: um éfode. Um éfode de linho. De linho. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Com base no texto que nós lemos nessa noite, eu quero pregar subordinado ao seguinte assunto: o éfode que Samuel usava. Diga comigo assim: o éfode que Samuel usava. Eu acho que dá para ficar melhor. Diga mais alto. Diga: o éfode que Samuel usava. Pois bem, orando ao Senhor Deus acerca de uma palavra, e os obreiros que são ministros, que fazem uso da poderosa palavra de Deus, sabem que quando nós temos a oportunidade de fazer uso da poderosa palavra de Deus, paira sobre o nosso coração a preocupação com o que pregar, com o que falar, porque nem tudo aquilo que a gente quer pregar é o que Deus quer falar, nem tudo aquilo que a igreja quer ouvir é o que Deus quer falar. E orando a Deus durante uma semana, o Espírito do Senhor revelou-me ao coração alguns mistérios acerca dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A Bíblia Sagrada diz para nós compreendermos, entendermos melhor o texto que nós ora acabarmos de ler, que houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Jeroão, filho de Zufi, o Efrateu. A Bíblia diz que de ano em ano Eucana subia a Siló para adorar e sacrificar
irritava Ana pela sua condição de dar filhos, pela sua condição de ser mãe, quando Ana não tinha a mesma condição. A Bíblia Sagrada diz que Eucana, quando percebeu a tristeza do coração de Ana e que ela não comia, ele olha para ela e diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a Bíblia diz que naquela ocasião ela sobe para adorar ao Senhor e ela se apresenta a Deus e ela derrama a sua queixa perante o Senhor, e naquela ocasião ela derrama suas lágrimas e Deus ouve o coração de Ana. Mas o que eu acho interessante, o que me chama a atenção dentro desse texto sagrado é que mesmo sem dar filhos, mesmo sem ser atendida, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo provocada, mesmo sendo maltratada, todos os anos ela estava ali naquele lugar para adorar a Deus. Todos os anos ela estava ali para louvar o nome do Senhor, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo pisada, mesmo sendo maltratada, mesmo não sendo atendida, pastoreada. Todos os anos ela voltava para adorar, todos os anos ela voltava para louvar a Deus. Sabe o que alegra o coração de Deus nessa noite? É que tem pessoas aqui que têm passado por humilhação, mas veio adorar a Deus. É que tem pessoas aqui que têm sido provocadas, mas veio adorar a Deus. Sabe o que alegra o coração de Deus nessa noite? É que tem gente que está aqui que ainda não recebeu a bênção, mas veio para adorar e para louvar o nome do Senhor. Sabe o que agrada o coração de Deus? É quando Ele olha para você e mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo sem ser atendido, você veio para cá, você veio adorar, você veio louvar, você veio exaltar ao nome do Senhor. E Deus esta noite olhou para você. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Tem gente que está aqui que está machucado por dentro, mas veio adorar. Tem gente que está aqui que talvez não tinha motivos para adorar, mas veio. Tem gente que está aqui que está vivendo o tempo da humilhação, mas veio. Tem gente que está aqui que não olhou para a dificuldade, mas veio adorar. Sabe o que fez Deus olhar para Ana? Foi a condição de Ana adorar mesmo sem ter motivos para adorar. Porque adorar a Deus quando tem motivo é uma coisa, mas adorar sem ter motivo é outra coisa. Existem dois grupos de crentes dentro da igreja: aqueles que adoram a Deus por aquilo que Deus pode fazer, e aqueles que adoram a Deus sem mesmo ter motivos para adorar. E se nessa noite você veio aqui para adorar o nome dele, ele já olhou para você. Oh, glória a Deus! A tua vida vai ser dividida em dois pontos, antes e depois desse culto. Quando eu olho para a vida de Ana, antes de ela entrar no templo, a vida dela era uma coisa, depois que ela saiu, a vida dela já era outra, porque diz a Bíblia que depois da oração, o semblante dela já não era mais o mesmo. Deus manda te dizer que depois desse culto, a tua vida vai mudar. Eu quero que você entenda que antes de Samuel ser gerado dentro do sonho de Ana, ele já foi gerado no sonho de Deus. Antes de Ana desejar Samuel, Deus já tinha desejado primeiro. Não entendi, irmão Tiago, vai entender agora. Antes dessa igreja nascer dentro do coração do pastor Heraldo, Deus já tinha sonhado com ela. Antes de você ver uma casa própria, Deus já tinha sonhado com ela. Antes de você sonhar com o teu ministério, Deus já tinha sonhado com ele. Samuel vai chegar. Esse é o desejo de Ana. Mas antes de ser o desejo de Ana, foi o desejo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nasce Samuel. Deus atende o pedido de Ana.
Deus lhe concede a sua petição. A Bíblia Sagrada diz que cumpriu-se os dias do menino ser desmamado, e ela leva ao templo e oferece a Eli, o sacerdote, porque ela tinha feito um voto diante de Deus, que se o Senhor atendesse a sua petição, ela o daria a Deus por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. A Bíblia diz que cumprindo então os dias em que a criança foi desmamada, ela leva ao templo e apresenta ao sacerdote. A Bíblia diz que dentro desse contexto, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que servia como sacerdote, serviam mal ao povo, não agradavam a Deus, andavam por caminhos tortuosos. Porém, o jovem Samuel ministrava perante o Senhor. Eu me alegrei quando li a parte B do verso de número 18, quando está escrito que o jovem, vestido com um éfode de linho, ministrava perante o Senhor, ele servia perante o sacerdote. Este éfode está relatado dentro de um dos mandamentos e uma das ordenanças para o ofício sacerdotal. Samuel, ele teve 3 ministérios nessa terra: o ministério de sacerdote, o ministério de profeta e o ministério de juiz. Quando Deus falou por intermédio de Moisés a Arão acerca do ofício sacerdotal, uma das ordenanças das vestimentas do sacerdote era o peitoral e era o éfode. O éfode só usava aquela pessoa que foi separada para usar, só usava aquela pessoa que foi escolhida para usar. O éfode era preso ao peitoral e tinha nele 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Só usava o éfode a pessoa que era ungida para usar, só usava o éfode a pessoa que era separada para usar, que era escolhida para usar, que foi separada por Deus para usar. A Bíblia Sagrada diz que naquela ocasião, Samuel, sendo ainda jovem, ele ministrava perante o Senhor usando um éfode de linho fino. A Bíblia Sagrada diz que ele ministrava usando o éfode. Talvez as pessoas que estavam ali, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não gostassem de Samuel, não aceitassem Samuel pelo fato de ele não pertencer à tribo dos levitas. Porém,